pelo seu temperamento forte e decidido. Quando os samaritanos não receberam Jesus, Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para os consumir, como fez Elias? E Jesus os repreendeu. Segundo, pelo seu relacionamento com Jesus, porque quando você lê a história de Jesus, você percebe que João é chamado o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Terceiro, pelo seu temperamento transformado na velhice. Você lê as cartas de João e percebe um homem maduro, pacífico e absolutamente paciente. Se você lê essa primeira carta, você vai perceber muitas vezes a expressão filhinhos, filhinhos. Essa semana passada eu entrei no supermercado e tinha uma jovem conversando com um rapaz que estava ajeitando algumas coisas lá, e certamente ele me conhecia, mas ele estava realmente respondendo a jovem e disse: tem muita gente aí que quando é novo pinta o 7, quando fica velho vai dar uma de crente. E eu achei graça e continuei a caminhada. Mas é exatamente isso que aconteceu com João. Quando era novo era um temperamento forte, mas quando ficou velho, um temperamento transformado, controlado, renovado e absolutamente tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus agiu na vida de João. Louvado seja Deus, porque tem gente que nem quando fica velho, às vezes quando fica velho fica pior. João teve o seu temperamento transformado na velhice. Um outro aspecto é porque Deus tinha promessas preciosas e um caminho extraordinário para João trilhar. Quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, aí um deles olhou para Jesus e disse: Senhor, e o que vai acontecer com ele? Ele era o mais jovem do colégio apostólico. E Jesus disse: que te importa? Se eu quero que ele fique até que eu venha. E aí João disse que surgiu um dito entre os discípulos que João não morreria. E ele disse: Jesus não disse isso. Ele disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Nem ele entendeu. Mas a Bíblia nos diz que quando João estava velho, cansado, desprezado, jogado na ilha de Patmos, no ostracismo, Jesus veio a ele e o segurou pela sua mão direita, cumprindo a sua promessa. A quinta característica que eu admiro muito em João é a sua mensagem cristocêntrica. João começa o Evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, queridos, quando nós lemos essa carta, nós descobrimos algumas preciosidades. Segundo alguns estudiosos, a primeira carta de João ocupa o lugar mais elevado dos escritos inspirados. John Wesley a chamava de a parte mais profunda das Escrituras. E William MacDonald diz que essa carta é uma carta de família, de pai para filhos. E ele escreve nessa perspectiva. O propósito de João, quando ele escreveu o Evangelho, ele tinha como propósito falar para os descrentes, e que os seus leitores crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida no seu nome. Mas a primeira epístola, ela foi escrita aos crentes para dar-lhes segurança acerca da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho trata dos fundamentos da fé cristã. A epístola trata dos fundamentos da vida cristã. O Evangelho foi escrito para dar um fundamento da fé. A epístola foi escrita para dar um fundamento da segurança.
O apóstolo João, ele teve um duplo propósito ao escrever essa carta. Em primeiro lugar, foi para combater os falsos mestres, os falsos profetas, que saíram de dentro da igreja e que estavam ensinando ao povo um ensinamento distorcido da verdade cristã. Naquela época havia uma filosofia que estava ganhando muita força dentro da igreja e ganhou mais ainda no segundo século, chamada gnosticismo. E o gnosticismo pregava que a matéria, que o corpo era má, e que o homem então ele tinha que procurar de todas as formas se libertar desse corpo perverso, para que o espírito que é bom pudesse ter vida. O gnosticismo é uma espécie de filosofia religiosa que tentava fazer o concubinato entre a fé cristã e a filosofia grega. Os gnósticos, eles falavam e cometiam um erro absurdo, porque quando eles chegavam na pessoa de Jesus Cristo, eles negavam a encarnação de Cristo. E João diz que aquele que nega que Jesus veio em carne, este é o anticristo. Então, a primeira razão por que João escreveu essa carta foi para combater o gnosticismo que estava sendo ensinado dentro da igreja. A segunda razão foi para confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. João escreve para fortalecer e encorajar os crentes em 3 áreas necessárias da vida cristã. Primeira, a área doutrinária, mostrando a eles que Jesus é o Filho de Deus e que aqueles que creem em seu nome têm a vida eterna. Irmãos, a questão doutrinária é importante, porque nós vivemos numa sociedade pós-moderna. E ontem o pastor ministrou aqui para nós, falou em 3 características do homem pós-moderno: a pluralista, a humanista e a relativista. Irmãos, se prega hoje que não há verdade absoluta, e a igreja precisa voltar aos parâmetros da igreja primitiva, que era uma igreja forte, porque era uma igreja que perseverava na doutrina. A doutrina da maturidade, a doutrina traz estabilidade, fundamento, alicerce e segurança, para que não sejamos conduzidos por qualquer ventre de doutrina. Irmãos, é importante destacar que a doutrina destacada pelo apóstolo João é o Evangelho do Senhor Jesus, é o cano sagrado. Nós estamos alicerçados nos ensinos dos profetas e dos apóstolos. É preciso ter cuidado, queridos, para não absolutizar os relativos e relativizar os absolutos. É preciso ter cuidado para não olhar para os costumes e tradições como se fossem doutrina, porque isso leva a um farisaísmo, leva à religiosidade daqueles que colhem um mosquito e que engolem um camelo. A doutrina destacada, anunciada por João, é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da nossa fé. Ele opera em nós, tanto querer como realizar, tanto na teologia joanina como na teologia paulina. Jesus é a essência da verdade, como diz o apóstolo Paulo: nele nós existimos e nos movemos. Nós vivemos dentro de uma sociedade pós-moderna e a gente precisa com urgência voltar aos princípios básicos da palavra de Deus. Hoje pela manhã eu estava lá no culto na primeira igreja, sentou-se uma jovem na primeira banca, chegou atrasada, e eu fiquei ali pensando, mas ela vai ficar com esse celular o tempo todo ali, e aqui na frente de todos os pastores. Mas na verdade ela não estava ela estava acompanhando os textos bíblicos no celular. E aí eu olhei para o pastor, estava ao meu lado, ele estava com iPad, né? iPad, também acompanhando. É o homem pós-moderno, é a realidade que nós estamos vivendo hoje. A mensagem é a mesma, a essência é a mesma, o texto é o mesmo,
mas os recursos são grandes, e a igreja precisa abrir a mente para isso, para que a gente possa, com sabedoria, utilizar a tecnologia a nosso favor e anunciar a verdade de Deus com mais eficácia dentro do nosso contexto pós-moderno. Segunda área que o apóstolo João destaca na sua carta é a área moral. Ele mostra que aqueles que creem em Cristo são purificados em seu sangue, habitados pelo seu Espírito e apartados do mundo, devem, por conseguinte, aguardar a sua vinda, vivendo em santidade e pureza. Meus irmãos, a questão moral é importante, porque eles negavam a necessidade de uma vida santa, até porque para eles a matéria, o corpo, era essencialmente mau. Quanto mais profanar, prostituir e arrebentar com o corpo, mais rapidamente o espírito é livre. E João mostra que nós devemos andar em novidade de vida, buscar uma vida santa, pois assim como o espírito, o corpo também precisa de regeneração. João mostra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Irmãos, em Romanos está escrito que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E João diz: se andarmos na luz, ou seja, numa vida de santificação, temos comunhão com Ele. Terceira verdade que ele apresenta aqui é a área social, mostrando que aqueles que foram amados por Deus devem agora, como prova do seu amor, amar os seus irmãos. E esse amor não é apenas de palavra, mas é um amor prático, que se evidencia na assistência ao necessitado. Irmãos, esse aspecto social, o amor fraternal, deve mover o coração do povo de Deus. Essa é a evidência de um cristianismo prático, que a igreja deve voltar aos princípios das Escrituras. Foi por isso que o crítico diz: eu amo o Cristo da Bíblia, mas odeio o Cristo dos cristãos, porque ele percebeu que a prática estava completamente divorciada daquilo que nós estamos ensinando. Irmãos, o apóstolo João, ele dá algumas ênfases aqui. Primeiro, porque é uma carta geral, ela não foi endereçada a uma igreja específica, mas a todos os crentes. É uma carta escrita de pai para filhos. Segundo, é uma carta apologética, porque ele vem combatendo com ousadia, autoridade e intrepidez os ensinamentos dos falsos mestres, que tinha respeito à doutrina, à moral e também à questão social. Terceiro, é uma carta de segurança espiritual, porque a expressão "nós sabemos" é usada 13 vezes para dar segurança aos crentes. A epístola garante aos crentes que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, têm a vida eterna. Quarto, é uma carta que enfatiza o amor a Deus e o amor aos irmãos caminham junto. Quem não ama vive nas trevas, diz João. Quem não ama não conhece a Deus. E a prova do nosso amor por Deus é quando nós amamos o nosso irmão. Quinto, é uma carta que enfatiza a essência do próprio Deus, porque ele nos ensina aqui duas coisas acerca do ser de Deus. Primeira coisa está lá no versículo 5 do capítulo 1. Ele diz que Deus é luz. Ele está lançando a ênfase no caráter de Deus, na santidade de Deus. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E a segunda coisa, ele diz que Deus é amor, e por causa desse amor ele nos enviou o seu Filho. Sexta, é uma carta que enfatiza a separação do cristão do mundo. O amor a Deus e o amor ao mundo são incompatíveis e irreconciliáveis. E João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando João está falando de não amar o mundo, ele não está falando do mundo vegetal, do mundo natural. Ele está falando desse sistema diabólico que tem corrompido o homem século após século. E, irmãos, quando nós paramos um pouco para refletir
sobre essa primeira carta, a gente percebe a importância dessa carta para a nossa igreja, para a igreja contemporânea. Porque os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. As heresias que atacaram a igreja no passado mudaram o vestuário, os cosméticos, mas a sua essência é a mesma. O doutor Augusto Nicodemos diz que os mesmos erros daquela época se manifestam hoje, usando outra embalagem. Assim como os falsos mestres que saíram de dentro da igreja, hoje há muitos falsos mestres que estão pervertendo o evangelho dentro das próprias igrejas. A igreja evangélica brasileira é um canteiro fértil, onde tem florescido muitas novidades estranhas à palavra de Deus. Precisamos nos acautelar, precisamos nos firmar na verdade e saber que todos aqueles que não trazem a doutrina de Cristo são movidos pelo espírito do anticristo. E queridos, rapidamente eu queria colocar 3 perigos que atacam a igreja brasileira hoje. O primeiro perigo é o liberalismo teológico. Nós estamos enfrentando isso. O liberalismo teológico nega a inerrância das Escrituras e tem atacado severamente as igrejas em nossos dias, devastando muitas delas. Nós temos aí as doutrinas liberais da paternidade universal de Deus e da irmandade universal do homem. Deus é Pai, e essa doutrina diz: no final todo mundo vai ser salvo, porque Deus, sendo Pai, não vai deixar ninguém ir para o inferno. Há 100 anos, Charles Spurgeon, após ele ter soado o alarme na Inglaterra, a maior parte da educação teológica na Inglaterra hoje é completamente liberal. O número de pessoas que frequentam as igrejas é apenas uma fração do que foi na época. 100 anos se passaram, queridos, e nós estamos vivendo e vendo a história se repetir. A igreja evangélica se tornou mundana, e não apenas mundana, mas conscientemente mundana. Os ventos que comprometeram a doutrina voltam a soprar a igreja em nosso país. Esse é o primeiro perigo, o liberalismo. O segundo perigo é o misticismo e o sincretismo religioso. Existem megas igrejas, grandes denominações. São mais de 30 mil denominações evangélicas no Brasil. E há um sincretismo religioso, uma mistura de evangelicalismo com catolicismo e espiritismo. É muito comum hoje você ouvir o pregador mandar você colocar o copo d'água na televisão ou no rádio. É muito comum hoje você ouvir o pregador estar vendendo a meia ungida, R$150 o par de meia. A rosa, não sei o que, da fogueira santa, e tantas e outras crendices estranhas à palavra de Deus tem invadido a igreja evangélica brasileira. E eu achei interessante que, conversando com um colega meu que estava usando alguns métodos estranhos, eu disse: mas rapaz, me diz uma coisa, mas isso tem na palavra de Deus? Ele disse: eu não sei, eu não achei também, mas uma coisa eu sei, dá certo. E nós estamos vivendo isso, e nós estamos percebendo essa realidade hoje. Um outro perigo que tem agredido e atacado a igreja do século 21 é o pragmatismo, é a resposta rápida. Nós queremos resultado, não importa se é bíblico ou não, não importa se está em unidade, em harmonia com a palavra de Deus. O que é importante é que dá certo. Para o pragmatismo, a verdade não importa, e sim os resultados. A fidelidade foi substituída pelo lucro, o sucesso tomou o lugar da santidade. A igreja tornou-se um clube onde muita gente se aglomeram para buscar o que gostam e não para receber o que precisam. A mensagem da cruz foi substituída pela pregação da prosperidade. A mensagem do arrependimento foi trocada pelo calmante da autoajuda.
as glórias do porvir foram substituídas pelos supostos direitos que o homem exige de Deus nessa própria vida. Eu decreto, eu ordeno, Deus, e o Senhor tem que cumprir. Meus irmãos, nós estamos vivendo extremos absurdos dentro da própria igreja do Senhor. Eu já aconselhei esse ano pelo menos 2 pessoas, dizendo: essa oração aí, além de não ser inteligente, é imprecatória. É para aquele tipo assim: pode aguardar, vocês vão ver o que vai acontecer. Foi uma amiga, que o ex-marido dela, que também era meu amigo, estava concorrendo o nome dele estava sendo cogitado a ser prefeito lá na cidade onde ele mora. E alguém chegou para ela e disse: olha, tem um bairro ali da cidade que realmente o pessoal está, e ele vai ser apresentado oficialmente como prefeito. E ela disse: não vai. Passou 30 dias no monte, 30 dias não, 30 noites, a noite inteira, olha, orando, para que Deus não permitisse que ele fosse candidato a prefeito, porque ela tinha raiva dele, porque separou-se dele. 30 dias. No meio de alguns evangélicos, ela é tida como uma grande intercessora. No meio das pessoas que não são evangélicas, como uma macumbeira. Eu disse: essa oração não é de Deus. Uma outra foi uma amiga mais próxima, ela disse: eu estou orando a Deus. Ela é membro de uma igreja com quase 1000 membros. Eu estou orando a Deus para Deus revelar pecados lá na minha igreja. Que ela ficou chateada que perdeu um cargo dentro da igreja. E eu estava conversando com ela e disse: por que você não está orando para Deus converter os corações dos pecadores? Meus irmãos, nós estamos vivendo isso: liberalismo, misticismo e pragmatismo. Agora, amados, para concluir, de certa forma é fácil falar da igreja evangélica brasileira, até porque a teologia exposta na televisão nos dá um rico arsenal. Mas o que eu queria chamar a sua preciosa atenção é que nós fazemos parte da igreja evangélica brasileira. É muito fácil falar dos outros. E nós? Como nós estamos como cristãos, como crentes, quando nós olhamos para esses 3 aspectos fundamentais apresentados pelo apóstolo João? Será que nós estamos zelosos na doutrina? Será que nós nos estamos apresentando diante de Deus como sacrifício vivo, santo? Será que nós estamos amando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor? Irmãos, é preciso com urgência clamar um despertamento e um avivamento no seio da igreja. O princípio da reforma continua presente hoje. Igreja reformada, sempre reformando. É preciso suplicar pela misericórdia de Deus, pois nós temos pecado contra o Senhor, e sobre nós pesa o corar de vergonha. É preciso colocar a boca no pó, como diz o profeta, e talvez haja esperança para nós. É preciso acordar do sono, da negligência, pedir a Deus que incomode o seu povo para pregar a palavra do Senhor. É preciso olhar para os ensinamentos de João e procurar de todas as formas não negociar a doutrina, a despeito das vãs filosofias que têm aparecido e vão aparecer mais. E o apóstolo diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Mas, irmãos, nós precisamos de um despertamento e de pregar com autoridade, graça e ousadia o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
preciso procurar uma vida de santidade no altar do Senhor, começando dizendo como Isaías: ai de mim, que sou pecador e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Mas é também, queridos, necessário voltar ao início de tudo, ao amor fraternal, e pedir ao Espírito Santo de Deus, e assim como Ele deu força, assim como Ele uniu a igreja primitiva que perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina, que Ele possa de fato fazer uma obra extraordinária em nosso meio, movendo os nossos corações, tirando de nós todo o entulho, tirando de nós todo o sentimento faccioso, tirando de nós todo o ciúme, toda a inveja, toda a amargura, toda a contenda, e abrindo em nossa mente, colocando o amor fraternal, sincero, verdadeiro, genuíno, a paz do Senhor, que habitava na igreja, precisa habitar em nosso meio para a glória do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa dizer como disse o apóstolo, e assim termina a palavra do Senhor nessa noite: assim como recebeste o Senhor Jesus, assim pois andai nele. Que Deus nos abençoe, e que Deus abençoe a sua igreja, produzindo em nosso meio um despertamento e um mover do Espírito para a glória do Senhor. Amém.